os principais pontos que você tem que saber para fazer um financiamento imobiliário. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês aqui dos 9 pontos principais que a gente tem que prestar muita atenção quando estiver fazendo financiamento imobiliário para a gente mesmo, ou se você está fazendo isso para vender um imóvel para o seu cliente, acompanhando o processo. Então você tem que ficar muito atento a esses pontos e eu vou detalhar eles aqui para vocês. A gente já tem vídeos aqui no canal sobre muitos deles, então dá uma conferida lá no canal depois também para entrar no detalhe de cada um, que aí você vai entender certinho o funcionamento, qual que é realmente a importância. Mas eu vou passar para vocês aqui, esse conteúdo está muito bacana, que a gente mostra para vocês aqui na sequência cada ponto que você tem que se atentar então para fazer o seu financiamento, para poder acompanhar o processo do seu cliente. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano, sou fundador da CSM Assessoria Financeira, a gente trabalha há mais de 10 anos com crédito imobiliário, mercado imobiliário, e estou aqui para falar para vocês hoje desses pontos principais que quando você está fechando uma negociação para comprar o seu imóvel por financiamento imobiliário, ou você está acompanhando o processo de um cliente, então você tem que ter isso muito claro na sua cabeça, para não cair em rascada, né? Então prestar atenção em cada um desses detalhes. Vou passar para vocês aqui então a sequência de cada um desses 9 pontos principais que você tem que prestar atenção no financiamento imobiliário. Primeiro ponto, quando você for fazer as simulações de financiamento, você tem que comparar as taxas, né? Não é porque você já é correntista há muitos anos de determinado banco, ou porque você ouviu falar que determinado banco tem uma taxa melhor, ou que é o melhor no financiamento imobiliário, que você tem que correr só para um. Você tem que fazer a comparação, olhar em todos os casos. Cada banco trabalha de uma forma no financiamento, na precificação do financiamento imobiliário. Isso pode fazer que no seu perfil você não tenha uma taxa tão boa no seu banco, onde você já tem relacionamento, como teria num outro banco, que às vezes você nunca passaria pela sua cabeça olhar, às vezes por desconhecer, por não conhecer o banco, ou por não querer abrir conta em outro banco, mas é muito bom a gente poder verificar e ter esse norte, essa noção em todos os bancos ou na maior quantidade possível de instituições para você poder se guiar no financiamento. A gente vê diariamente aqui no escritório muitos casos que o cliente tem um excelente relacionamento com o banco e aí na hora de fazer a simulação do financiamento a gente faz já pegando aí né, outras instituições, o máximo possível, né, onde o cliente tem potencial de aprovação e ele consegue uma taxa melhor num outro banco que às vezes ele nunca teve vínculo, porque o perfil dele às vezes é mais interessante para esse banco do que para o banco onde ele tem relacionamento. Então, nesse ponto da taxa, a gente tem que prestar muita atenção para sempre buscar a melhor, né, para você ou para o seu cliente, mas comparando aí e tendo o máximo de opções nos bancos. Fazer simulação de financiamento não tem custo, não gera nenhum compromisso com o banco, então você pode muito bem aí ter o máximo de opções para você comparar e ter aí, e tomar a sua melhor decisão. O segundo ponto aí muito importante é você conhecer os seguros que fazem parte do teu financiamento imobiliário, né? Quando a gente faz o financiamento, tem 2 seguros que são obrigatórios ali, que são contratados, que já estão dentro das parcelas quando você vê a simulação do financiamento. Um é o seguro NIP, que cobre morte ou invalidez permanente, e o outro é o seguro de danos físicos ao imóvel, o seguro BFI, que vai cobrir qualquer problema externo que venha a acontecer com o seu imóvel que abale a estrutura, né? Isso é importante não só para você conhecer a cobertura do seguro, mas principalmente na hora, lá no início do processo, quando você está fazendo as simulações do seu financiamento, de você ver o impacto que eles têm na parcela do seu financiamento. Então, determinados bancos focam mais em clientes de até 40 anos. Outros bancos dão um incentivo maior nessa parte dos seguros para clientes de 40 a 60 anos. Outros bancos vão pegar um nicho aí de clientes de 50 a 70. Né? Então, é isso que é muito importante, porque o peso do seguro na parcela do financiamento, né, dependendo do prazo, dependendo do monte de condições, mas ele pode chegar até 20% do valor da parcela. Então é um negócio muito representativo que se você não se atentar, você ficar pensando só na taxa do financiamento, você pode às vezes estar pagando mais caro, né, por conta de uma coisa que você poderia ter evitado. Tem muitos casos que o cliente ele faz o financiamento, a gente faz a simulação, ele gosta daquele banco porque ele tem uma taxa menor, né? Só que a parcela fica mais alta nos outros, por quê? Porque justamente o valor dos seguros ele é mais alto e acaba encarecendo a prestação. E o seguro, por ele ser obrigatório, né, ele vai ter em todos os bancos. Então a gente tem que buscar aí a composição do melhor seguro possível para cada caso, dependendo do perfil do cliente, mas, mais uma vez, né, junto com a questão do ponto anterior que a gente falou das taxas, tem que comparar, né, que aí você faz a composição entre taxa e seguro para entender o que fica melhor para o seu caso. Até mesmo buscar uma segunda opção de seguradora que os bancos são obrigados a oferecer. Então, são coisas que você tem que se atentar para não pegar ali a primeira oferta e achar que não tem como melhorar aquilo. Então, nosso terceiro ponto é o prazo. O prazo do financiamento é definido de acordo com a idade do proponente, né? E sempre limitado a um prazo máximo de 35 anos hoje em dia.
Então, por exemplo, uma pessoa de 30 anos, ela pode financiar até 35 anos, só que uma pessoa de 60, por exemplo, tem um prazo máximo de 20 anos, porque tem um limite, o teto da idade para fazer o financiamento é 80 anos. Então, é sempre definido de acordo com o cálculo da idade do proponente mais velho que tiver no financiamento. Esse prazo ele vai afetar muito, porque quanto menor o prazo, claro que as parcelas ficam maiores, né? Mas mais importante do que isso é você comparar não só qual o seu prazo máximo, mas ver em outras opções de prazo menores dentro da sua idade, né, para entender quanto que aquela parcela teria de diferença caso você fizesse o financiamento com 5 anos a menos, por exemplo. Né? Tem casos, principalmente casos que o cliente faz simulação em 35, em 30 anos, que dá uma diferença assim, de R$ 100, de R$ 80 na parcela, dependendo do valor financiado, e o cliente ganha ali mais 5 anos para pagar. Né? Então, às vezes, ele conseguindo manter aí um pagamento, né, aguentar parcelas um pouquinho mais caras, ele vai diminuir bastante o prazo dele, né? Porque no final, 5 anos a mais são 5 anos de juros a mais que são pagos. Então tem que ter muita atenção quando for fazer as simulações de você pedir várias opções de prazo diferentes, né? Você sabe, você vai ter uma noção ali, faz em 30 anos, por exemplo, tem uma noção que a tua parcela deu 2.000, fala, eu aguento pagar até 2.500, até 2.800. Vamos ver que prazo que chega a isso para chegar nesse valor de limite de parcela. Né? Que aí nisso, você reduzindo o prazo, você vai ter aí, claro, muito menos juros para pagar, porque você vai pagar todos aqueles anos a menos, né? E dentro de um valor que cabe no teu bolso. Então, o nosso quarto ponto, então, é entender a diferença entre as tabelas SAC e tabela Price. Né? A tabela SAC é a que é feita na maioria dos casos de financiamento no Brasil, que são as parcelas decrescentes. Então, elas começam lá com um valor mais alto, vai baixando mês a mês um pouquinho, né? E todo mês o valor da amortização, que é um valor fixo, que é basicamente o valor que você pegou emprestado dividido pelo prazo, esse valor vai ser abatido então do seu saldo devedor. Então, quando você faz o financiamento pela SAC, as parcelas elas começam mais altas, vão baixando mês a mês, lá no final elas estão bem baixinhas, praticamente iguais ao valor da amortização. Já a tabela Price, ela tem parcelas fixas, então ela começa num valor ou fixas ou que alteram muito pouco, né, dependendo da correção e tudo mais. Mas ela basicamente ela vai ter parcelas fixas. Inicialmente essas parcelas vão ser sempre menores do que a parcela SAC, então no primeiro momento dá um impacto, porque você vai lá economizar um bom dinheiro, né, uma diferença até relevante entre a SAC e a Price, porém, no longo prazo, ela não abaixa. Então, no final das contas, quando você soma tudo que pagou pela SAC, tudo que pagou pela Price, na SAC, né, nas parcelas decrescentes, você acaba economizando muito em juros no final. Então, se no seu caso você tem condições de arcar ali com as parcelas que deu na sua simulação da SAC, eu recomendo muito que faça isso, porque você vai economizar bastante em juros. Agora, a Price é muito vantajosa se você tem pretensão de quitar o seu financiamento no curto prazo. Né? Então, até um ano e meio, assim, no máximo 2 anos, aí compensa você pegar a Price para ter, se a tua ideia for ter parcelas mais baixas durante esse período. Né? Porque a amortização dela, o que ela vai realmente tirar do saldo devedor mês a mês, é muito menor do que na SAC. Então, é mais uma questão de você não gastar tanto no mês a mês e manter parcelas mais suaves. Mas se a sua ideia for quitar no curto prazo. Agora, se você não tem uma ideia de quando vai ser possível quitar, ou você prefere realmente ter mês a mês ali uma amortização maior no seu saldo devedor e saber que no final das contas, a partir do médio prazo, né, você vai ter uma vantagem em questão de juros, então temos que pegar a SAC, tá? Então é muito importante comparar as simulações. Então veja que nesses 4 primeiros pontos que a gente falou, todos estão relacionados ao início do processo, na aprovação do crédito, ali na simulação, na verdade, ainda, né? Onde você vai definir ali o banco, definir a modalidade, definir todos esses dados para você então partir para a aprovação do crédito. Então veja como é importante essa fase de você ter um acompanhamento e buscar realmente ali várias opções e buscar também um acompanhamento profissional. Então, tendo definido aí o melhor banco para você, em questão de taxa, em questão de seguro, definido o seu prazo, definido a maneira de amortização, a gente então passa para o nosso quinto ponto, que é muito importante também, que é a aprovação definitiva do crédito imobiliário. Quando você faz a aprovação do seu financiamento, né, você vai ter que mandar toda a documentação de renda lá para o banco, então o banco vai analisar, alguns bancos vão te responder no mesmo dia, outros vai demorar até 48 horas, em média, né? Mas aí você vai ter uma carta de crédito. Então, o ponto fundamental disso daí não é a aprovação em si, porque a aprovação é uma coisa que vai depender da sua capacidade de comprovar renda, vai depender do seu histórico de crédito e vai depender do banco acatar isso daí.
Mas após a aprovação, que é o ponto mais importante. Para você, como consumidor, como cliente, a pessoa que está comprando o imóvel lá na imobiliária, não fechar negócio antes de você ter a aprovação do crédito. Você pode dar um sinal lá para garantir o imóvel naquele período até a aprovação, mas qualquer compromisso de compra efetivo antes da aprovação de crédito, ele não tem respaldo, não tem garantia nenhuma. Então você precisa ter essa noção, né, para você então buscar a aprovação do seu crédito e aí sim, com a carta de crédito em mãos, você vai ter 100% de garantia que você tem aquele crédito aprovado no banco para você fechar o seu negócio, né? Então você evita multas, evita problemas futuros aí, fazendo isso aí na maior clareza, na maior tranquilidade possível. Se vocês estão curtindo o conteúdo até agora, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, a gente tem muito conteúdo legal já. Toda semana, 2 vezes por semana, vídeos novos com conteúdo exclusivo sobre crédito imobiliário, sobre financiamento imobiliário, para você que é corretor conseguir vender melhor, agregar muito mais valor na sua negociação. Para você que é cliente, você que está comprando o seu imóvel, para você poder fechar o negócio com segurança. Então não deixa de fazer a sua inscrição aqui, seguir a gente e vamos seguindo aqui o nosso conteúdo. Sexto ponto extremamente importante, documentação para o financiamento, né? Então aí a gente está falando documentos do imóvel, documentos do vendedor, documentos do comprador. Documentos do comprador é aquele básico, né? Documentos pessoais depois da aprovação do crédito para seguir. Do vendedor também. O mais importante aí é essa composição da documentação do vendedor e do imóvel. Por quê? Os bancos, né, eles seguem aí uma legislação que ela diz que é o seguinte: o imóvel que não tem nada marcado lá na matrícula, então na matrícula do imóvel, que é aquele documento que conta toda a história do imóvel, quando que ele foi construído, quem foi o dono, quem vendeu para quem e tudo mais, ali vai contar tudo o que aconteceu naquele imóvel. Se não tem nenhum apontamento que impeça o financiamento ali, o banco vai seguir. Mas é muito importante que você que está comprando, você corretor de imóveis também, que tire todas as certidões ali do vendedor do seu imóvel para que o comprador possa comprar com uma garantia de que não vai ter problema futuro, né? Então a certidão trabalhista, a certidão civil, enfim, todas, é um kit, é um jogo de certidões que tem que ser tirado para que você compre com a maior tranquilidade possível, tá? Então ali o banco vai analisar, para o banco em si, para o financiamento, ele vai pedir a matrícula e o IPTU. Com base nisso, ele vai tirar algumas certidões lá internas, mas para você ter a garantia futura, até, né, de que não vai ter nenhum problema, é importante que você tenha essas certidões, então peça para o seu corretor, ou se você é corretor, faça questão de em todos os seus processos de venda, seja à vista ou financiado, mas principalmente no financiado, porque à vista o cartório de notas ele já pede as certidões. Mas para o financiamento imobiliário, você tirar e ter isso aí para o seu cliente para você não ter dor de cabeça futura. Não deixa de seguir até o final desse vídeo comigo, porque além de que a última dica é muito importante, eu ainda vou trazer uma dica bônus no final para explicar para vocês, depois que você contratou o seu financiamento, o que você tem que fazer para economizar o máximo de dinheiro possível. Então aí nessa parte então da aprovação do crédito, né, para você fazer isso, para você conseguir essa aprovação, você vai ter que fazer ali a comprovação da sua renda, né, entender como que é feita essa parte da comprovação e a composição de renda. Então, quem pode entrar com você para fazer o financiamento, né? Você tem que entender isso, porque cada banco trabalha de uma forma. Então, às vezes você escolheu um banco que tem uma taxa melhor, que a parcela ficou melhor para você, mas no final das contas vai acabar que você não vai conseguir compor a renda com a pessoa que você precisaria entrar, né? E aí não vai conseguir comprovar a renda para provar o crédito. Então, isso aí, por isso que você tem que chegar e ter várias opções e falar com pessoas que entendam, né? Ter uma assessoria realmente especializada para fazer o seu financiamento. Não é só ir lá na agência no gerente, porque o gerente ele trabalha com muitas outras coisas fora o financiamento imobiliário e não vai conseguir dar a atenção que você precisa para você decidir o seu financiamento. Além de que o gerente ele só vai te dar a opção do banco dele, né? Então é muito bom você procurar uma assessoria. Então nessa parte da comprovação da renda, né, e da composição de renda, mais importante também do que você saber como quem pode entrar com você, quem pode compor renda com você, é você saber que você precisa ter comprovantes de renda para mostrar para o banco. Se você está buscando um financiamento e declara uma renda acima do piso da declaração do imposto de renda, você é obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Então não adianta querer deixar de declarar o imposto de renda com medo de ter que pagar o imposto, alguma coisa, que vai chegar lá na frente e você não vai conseguir comprovar a renda. Né? Você não vai conseguir apresentar para o banco que você realmente ganha aquilo. E só um extrato bancário, muitas vezes, não é suficiente para o banco acatar a renda que você está declarando. Então é importantíssimo que você faça todo ano a sua declaração do imposto de renda. Né? Mesmo que você não consiga, você não tenha uma média, não saiba exatamente
o quanto você ganhou, mas você tem que ter uma média para você declarar se você está pensando em fazer um financiamento imobiliário. Né? O imposto de renda ele é um documento obrigatório de apresentação para aprovação do seu crédito. Oitavo ponto, confirmação de dados e valores. Antes da emissão do seu contrato, lá no final do processo então já foi feita a vistoria pela engenharia do banco, já está tudo aprovado, a documentação está aprovada, tudo certinho. Vai ser então passado para você pelo banco, pela instituição ou pela assessoria que você está fazendo o financiamento, ou pelo correspondente, né, os dados para você confirmar. Os dados do imóvel, dados do vendedor, os dados do comprador e os valores. Né? Então é muito importante que essa parte seja feita com muita atenção, porque pode ocorrer erros, e eu já vi erros muito feios ocorrendo nesse sentido, de que às vezes o banco, a gente não sabe, né? São pessoas que estão trabalhando, que estão ali atrás fazendo, e pode acontecer erros, né? É normal. Mas antes de que esse erro se torne uma coisa assim maior, a gente tem que prestar atenção. Já teve casos de clientes que compraram um imóvel que tinha, por exemplo, uma vaga de garagem separada, que tem uma matrícula separada da matrícula do imóvel, e aí na hora de fazer a emissão do contrato, não saiu na emissão do contrato essa vaga. Então, se tivesse ido à frente registrado isso, o cliente não ia ter aquela vaga que pertence ao imóvel, mas que ela está separada. Né? Então, nesse ponto, você tem que prestar muita atenção, ver todos os dados, ver se está batendo tudo certinho, conta corrente de vendedor, conta corrente de comprador, para quando chegar, então, ali no registro, no cartório de imóveis, está tudo batendo redondinho e aí você não ter dor de cabeça. Então, essa parte é importantíssima, que você também acompanhe, peça para o seu gerente, se você estiver fazendo na agência, se você estiver fazendo numa assessoria ou no correspondente, que é o mais indicado, então você fique atento se ele vai te passar isso daí, se não cobre, porque você tem que acompanhar o passo a passo do seu processo, lá do começo até o final, e esse final é muito importante. Na próxima dica, nossa dica de número 9, ela é extremamente importante, que ela envolve as custas do seu financiamento. Então é tudo que você vai pagar para fazer o financiamento. Né? Para o banco, para os bancos, você vai ter uma custa que é a tarifa da avaliação do imóvel. Essa tarifa ela é cobrada com débito na sua conta, na data ou após a data da emissão do contrato. Né? Nos bancos privados, ela varia de mais ou menos 1.100, 1.200 até 1.900, 1.850, tá? E vai ser calculada de acordo com o custo que o banco teve com o setor de engenharia para o deslocamento do engenheiro, fazer o laudo e entregar para o banco. Então essa taxa ela é obrigatória, é cobrada por todos os bancos e vai ser debitada na sua conta. Já as custas que você vai ter com registro, essas sim são as mais importantes, tá? As custas com registro elas são as seguintes: o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Tem algumas prefeituras que chamam de STI, mas enfim, é Imposto sobre Transmissão de Imóveis, mas basicamente é um imposto municipal, né, que ele varia aqui no Brasil de 2% até 3% em média. Então, na maioria das cidades grandes, você vai pagar em ITBI na média de 3%, outras cidades vão pagar 2%, outras cobram ainda uma parte sobre o valor financiado, uma parte sobre o valor à vista, mas gira tudo em torno dessa média de 2% a 3%. Esse imposto tem que ser pago depois da emissão do contrato, para que você legue, então, a guia de pagamento do ITBI ou do STI, junto com o comprovante, com um contrato para o cartório para poder fazer o registro e passar o imóvel para o seu nome. Fora isso, você vai ter as custas para registro no cartório de imóveis. Né? Apesar de no financiamento imobiliário você não ter que fazer uma escritura do imóvel, porque o contrato ele é um instrumento particular com força de escritura pública. Então o contrato do banco ele já vale como a sua escritura. Então você não precisa pagar, ir lá no cartório de notas e pagar para fazer a escritura. Mas você vai ter que pagar para registrar aquela compra. Né? Então você vai lá no cartório, vai dar a entrada, o cartório vai passar então o imóvel para o seu nome e colocar uma alienação. O que é alienação? É colocar que você comprou aquele imóvel, financiou com o banco X, né? E então com o financiamento, aquele imóvel está como garantia do banco, caso você não pague. Então para esse registro você vai ter alguns custos, né? Ele vai ficar mais ou menos em torno de 1,5% a 2% do valor do imóvel, dependendo do caso. Tá? Mas é nessa média, de 1,5%, 2%. Se for a sua primeira aquisição de imóvel via o Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, que são imóveis de até R$1,5 milhão de reais fora dos programas sociais, mas essa parte se engloba também para os programas sociais, tá? Mas a regra original é para o SFH, você vai ter um desconto de 50% na parte da averbação da alienação desse imóvel, tá? No cartório. Então tem esse desconto. Então é muito importante que você, quando for assinar o contrato, vai vir uma declaração que é obrigatória de apresentação no cartório, falando se é ou não a sua primeira aquisição para o financiamento imobiliário. E essas são as custas todas que você vai ter no seu financiamento. Qualquer um que venha te cobrar qualquer valor além desse,
né? Principalmente nos bancos privados, porque na Caixa a gente sabe que tem a tal da tarifa do contrato, a tal da tarifa da assinatura, que é cobrada lá na assinatura do contrato, né? Que aí depois eles transformam em uma série de produtos. Mas nos bancos privados, que fique bem claro, você não tem nenhuma custa adicional além do ITBI e do registro. Se você for procurar, estiver fazendo financiamento com correspondente bancário ou com uma assessoria, e esse pessoal que estiver fazendo o seu financiamento, ou mesmo gerente, tá? E esse pessoal que estiver fazendo o seu financiamento te cobrar alguma tarifa que seja acima disso, é bom ficar de olho e pedir o detalhamento, porque você só tem que pagar as únicas custas do processo, que é a tarifa da avaliação do imóvel, que é paga direto para o banco, ITBI, que é pago direto para a prefeitura, e o cartório, que é pago lá no cartório de registro de imóveis quando você estiver registrando, né? Algumas assessorias, como a nossa, faz todo esse processo de pagamento para o cliente, mas prestando contas no final e passando tudo certinho para o cliente. Então a gente faz o pagamento lá justamente para agilizar, para o cliente não ter que ficar correndo na prefeitura, no cartório, toda essa coisa, né? Então a gente faz esse processo, mas tudo muito às claras, mostrando para o cliente, ó, foi pago isso, sobrou isso aqui do seu dinheiro, tá de volta, beleza, né? Agora, alguém que vá te cobrar 1, 2%, que é o que a gente escuta por aí, para fazer esse processo, tá errado, porque um correspondente bancário, uma assessoria financeira, por ter vínculo com os bancos, eles não podem cobrar do cliente. Então, esse ponto é muito importante para você saber, para você não cair aí em conversa, né? Porque a gente sabe que tem muita gente boa no mercado, a grande maioria são profissionais dedicados, profissionais honestos, mas tem muita gente que quer se aproveitar do desconhecimento das pessoas, né? Então, vamos abrir o olho com isso, porque a gente tem que realmente prezar para que o cliente faça um bom negócio, com transparência, com tranquilidade, e que ele volte depois para fazer novos financiamentos, para indicar, né? Então, essa é a essência do nosso trabalho. E agora aqui eu ainda vou mandar uma dica bônus para vocês. Depois do financiamento contratado, lá que você já está pagando as parcelas, né? A partir do pagamento da primeira parcela, você já pode fazer uma amortização do seu financiamento. O que é amortização? É você antecipar um valor do seu financiamento para você ir diminuindo o prazo de pagamento ou diminuindo o saldo devedor. Então a gente já tem um vídeo aqui no canal que fala aí como fazer essa amortização da melhor maneira possível, tá? Mas você vai ter duas opções para amortizar. Se você fez pela tabela saque, tá? Que é a maioria dos financiamentos. Então você vai poder amortizar pelo prazo, pagando as suas parcelas de trás para frente. Então quando você pagar essas parcelas, você vai pagá-las sem juros e sem seguro. Só o valor da sua amortização lá, né, com a correção da TR. E isso aí já vai diminuir direto do saldo devedor e vai diminuir o tempo do seu contrato. Com isso, você vai ter menos tempo, menos anos para frente, menos meses para frente para pagar o seu financiamento. A segunda opção é você abater qualquer valor do seu saldo devedor. Então, quando você faz isso, você mantém o prazo, né, aquele valor que você abateu, o saldo que vai ficar, ele vai ser dividido, recalculado as parcelas naquele mesmo prazo, e a tua parcela presente, tua parcela futura, próxima parcela, né, do mês que vem, ela vai reduzir. Então, isso faz com que você consiga reduzir mensalmente o valor da sua parcela. Das duas, a que você mais economiza é o primeiro caso, onde você mata aí o tempo de trás para frente. A gente tem aqui no canal esse vídeo que está muito legal explicando para vocês direitinho como fazer isso. Então, quando você já tiver contratado o seu financiamento, quer ir antecipando, né, busca conhecer as duas modalidades. Né? Se você tiver alguma dúvida também, deixa pra gente aqui no comentário, faço questão de ajudar você nisso. Então, aproveitando também, se você tem uma imobiliária, se você é corretor de imóveis, ou está fazendo financiamento para você mesmo, está buscando financiamento, e quer buscar uma assessoria realmente especializada, aí, com transparência para você, entre em contato com a gente aqui. Eu vou deixar um link aqui para você agendar um horário com a gente, e eu faço questão de pessoalmente entender o seu caso, e a gente poder seguir isso daí para você com total transparência em qualquer lugar do Brasil. Então, eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários e também aqui na descrição do vídeo, tá? Se quiser mais informações, nosso site é o www.csmassessoria.com.br e segue a gente lá nas outras redes sociais também, no facebook.com/csmassessoria e no Instagram, no @csmassessoria. E para você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo, espero que você tenha gostado. Meu muito obrigado e até o próximo.